Você cogitou investigar o automóvel antes de fechar negócio ou foi influenciado pela emoção de um comercial atrativo? Sabe que existem veículos que saem da concessionária já com defeitos crônicos fabricados e os fabricantes fingem ignorância? Pois é, caro leitor. Há marcas que são vendidas como opções inteligentes, mas escondem uma realidade de custos com reparos escondidos atrás do painel impecável. Acha que acertou na decisão ao adquirir o carro, mas 3 meses depois, o veículo está no pátio da oficina à espera de peças e você se virou entre táxis. Neste conteúdo, revelo 4 modelos que registraram reclamações no Reclame Aqui, Procon e fóruns de proprietários, com falhas comprovadas e resposta demorada da indústria em reconhecê-las. No encerramento, compartilhe uma dica valiosa de onde buscar informações antes de concluir qualquer aquisição. Pronto para evitar armadilhas? Vamos ao ranking. Renault Duster primeira geração, 2012-2018. Você acreditaria se eu disser que há pessoas comprando um SUV com câmbio que escorrega em rampas desde o primeiro ano de uso? O Duster da primeira geração é justamente esse modelo, e o mercado ainda o vende como se fosse um carro robusto e confiável. O câmbio CVT da Jatco foi originalmente ajustado para a gasolina europeia. O combustível brasileiro, com até 27% de etanol anidro, altera o comportamento do fluido do câmbio devido à temperatura. A Renault demorou anos para reconhecer o problema e readaptar o sistema, deixando os proprietários pagando as reformas. Alerta essencial: evite o Duster automático entre 2012 e 2018. Esse período concentra os principais problemas crônicos de câmbio e motor. Os modelos anteriores a 2012 usavam um câmbio diferente, com menos reclamações nessa área. Se optar por essa versão, priorize o facelift a partir de 2019, que recebeu o CVT recalibrado para o etanol brasileiro. É esse o divisor de águas do modelo. Os problemas estão registrados em fóruns e no Reclame Aqui. O câmbio apresentava tremulação ao iniciar movimento, deslizamento em rampas e irregularidades a frio ao usar o ar-condicionado, um uso constante no Brasil. O motor 2.0 possuía correia dentada que desgastava antes dos 90 mil quilômetros, especialmente em regiões quentes, onde os parâmetros europeus eram inadequados. O módulo de injeção Sirius falhava ao ler a temperatura do motor, elevando o consumo sem justificativa para o proprietário. Os amortecedores traseiros cediam entre 30 e 50 mil quilômetros em estradas com pavimento irregular, e o atuador elétrico da tampa do tanque trava frequentemente, um detalhe irritante que simboliza a falta de adequação do carro à realidade brasileira. Preço dos anos problemáticos, a partir de R$ 45 mil. Parece atrativo, mas some os custos com reparos em câmbio, correia dentada e amortecedores e você compreende o valor. O Volkswagen Tiguan da mesma época custava similares no mercado usado e não acumulava histórico de falhas por calibração inadequada ao Brasil. Economizar na compra para depois pagar na oficina não é vantagem, é armadilha. Pronto para conhecer o próximo? Jeep Renegade Compass, motor 1.8 Tiger Shark, 2015-2019. Você acredita que alguns proprietários de Jeep descobriram que o motor consome 1 litro de óleo a cada 2.000 quilômetros, sem vazar, e tiveram que esperar 4 anos para a troca? O Tiger Shark foi um caso típico disso, e a Stellantis demorou 4 anos para resolver com substituição de motor. Lançado em 2015, o Renegade chegou como um SUV moderno e conectado. O problema não divulgado era que o motor 1.8 usava anéis de pistão de perfil reduzido, que queimavam óleo internamente sem sinais externos. O proprietário via o nível cair sem identificar a causa. O câmbio ZF de 9 marchas foi lançado antes de estar pronto, exigindo 8 atualizações de software da própria ZF em 3 anos, o que já revelou publicamente sua imaturidade no lançamento. Alerta importante: evite modelos Renegade e Compass com motor 1.8 entre 2015 e 2019. A partir de 2019, o Compass passou a usar o motor 1.3 Turbo Firefly, desenvolvido em parceria com a Ferrari, eliminando o problema do consumo de óleo. Para o Renegade, a substituição de motor veio depois. Consulte o ano exato antes da compra. Os problemas eram graves. O motor queimava óleo silenciosamente, danificando internamente se o nível não fosse verificado em intervalos absurdos. O câmbio trancava nas trocas entre segunda e terceira marchas, tornando-se um tema recorrente em grupos de proprietários. O sistema multimídia, o Connect, travava e perdia configurações, um defeito estrutural, não aleatório.
O sensor de posição do câmbio gerava códigos de erro e acendia a luz de pane com frequência. Além disso, o câmbio superaquecia no trânsito intenso, entrando em modo de proteção e limitando a potência, justamente quando mais era necessária. Faixa de preço, a partir de R$ 55 mil. Pode parecer atrativo para um Jeep, mas lembre-se, a manutenção exige verificação de óleo a cada 2.000 km e solicitação de atualização do câmbio na concessionária. O Honda HR-V da mesma época custava o mesmo e não apresentava histórico documentado de falhas crônicas. Prometeram inovação, mas entregaram problemas estruturais com a nota fiscal como garantia. Opa, só um segundo, você ainda não é inscrito do canal? Se você é louco por carro igual a mim, não perde nenhum review, top e novidade. Se inscreve no canal e deixa o like para ajudar no crescimento e comente de onde está vendo esse vídeo aqui abaixo. Agora bora pro próximo carro. Nissan Kicks March, motor 1.6 HR 2016-2021. Se eu te dissesse que há um carro cujo fabricante indica descarbonização preventiva das válvulas a cada 50 mil quilômetros, indicando indiretamente que o motor acumula carbono mais rapidamente do que o ideal, e mesmo assim continua sendo comercializado como uma referência em praticidade urbana? O Kicks foi lançado em 2016 com um design moderno e focado em eficiência. Acompanhou isso o CVT Jatco, calibrado de forma agressiva para simular trocas de marcha mais esportivas, causando o solavanco ao sair do zero, especialmente com ar-condicionado ligado. Em tráfego urbano, onde o Kicks é mais utilizado, esse problema surgia diariamente. O motor 1.6 com injeção direta, sem injeção complementar no coletor, acumulava carbonização nas válvulas em ritmo acelerado, assim como outros motores de injeção direta do mercado, mas sem a correção que alguns fabricantes já implementaram. Alerta por anos. Os modelos entre 2016 e 2021 reúnem as principais reclamações. O Kicks de 2022 passou por uma atualização no software do CVT, trazendo melhoria parcial. Se optar por comprar, prefira os anos a partir de 2022, mas lembre-se de que a bomba d'água ainda é de plástico e permanece como ponto vulnerável entre 60 e 100 mil quilômetros. A Nissan não substituiu a versão metálica no Brasil. Os problemas reportados são constantes e repetidos entre os proprietários: solavanco ao partir, perda de resposta em subidas com carga, causando sensação de insegurança de que o veículo não conseguirá subir a rampa. O motor acumula carbonização nas válvulas antes dos 60 mil quilômetros, exigindo limpeza antes do que qualquer fabricante costuma admitir publicamente. A bomba d'água em plástico trinca e vaza, provocando superaquecimento e risco de dano grave ao motor caso o proprietário não identifique o problema rapidamente. Preço, a partir de R$ 52 mil para os anos problemáticos. O Hyundai Creta do mesmo período costumava ser encontrado na mesma faixa no mercado usado, com motor mais maduro, câmbio mais suave e significativamente menos reclamações registradas em fóruns e no Reclame Aqui. Só faltou vir com cupom de descarbonização de brinde. Bora pro próximo pesadelo? Ford EcoSport segunda geração. Câmbio Power Shift 2013-2017. Imagina que a Ford equipou o EcoSport com um câmbio trêmulo, imprevisível e capaz de paralisar o veículo no meio da rua, gerando recall e indenização nos Estados Unidos. Mas no Brasil, exigiu apenas ações do Procon e pressão de consumidores individuais, sem solução abrangente. Esse é o EcoSport com câmbio Power Shift, o pior da lista. O primeiro EcoSport era simples, mas confiável. Em 2013, a Ford modernizou o modelo com o motor 1.6 Sigma e o câmbio Power Shift de dupla embreagem seca, originalmente projetado para rodovias europeias. No Brasil, porém, o sistema enfrentou dois desafios: o trânsito urbano com parada reinicialização contínua, que sobrecarrega a embreagem seca, e o uso de etanol, com o qual o câmbio não foi preparado. A inovação teórica transformou-se em crise constante na prática. Aviso essencial: evite modelos com câmbio Power Shift entre 2013 e 2017. Até 2012, o EcoSport usava o motor Duratec com câmbio de torque conversor tradicional, isento de falhas. Em 2020, a Ford substituiu o Power Shift por um automático de 6 marchas, resolvendo o problema.
Se planeja comprar o EcoSport, priorize versões antes de 2013 ou a partir de 2020. O intervalo intermediário é uma cilada documentada. Os problemas incluem tremedeiras intensas no câmbio, arrancos bruscos ao sair do zero e solavancos em cada troca de marcha, exacerbados no trânsito denso. O módulo de controle falhava, deixando o carro imobilizado. O motor Sigma apresentava desgaste prematuro de válvulas e pistões com perda de compressão, antes dos 80 mil quilômetros. A suspensão dianteira gerava ruídos constantes, com bandejas que duravam menos de 40 mil quilômetros. E o sistema elétrico tinha instabilidade, com travas defeituosas, vidros travados e reinicializações espontâneas do computador. Preço dos anos problemáticos, a partir de 38 mil. Economizar 10 mil uma compra para gastar 15 em reparos não é vantagem, é armadilha. O Volkswagen CrossFox da mesma época tinha metade das reclamações e custava similar. Se comprou esse EcoSport, prepare-se para um histórico de manutenção no mecânico. Você já considerou adquirir algum desses sem conhecer os detalhes? Há 4 modelos que o mercado apresenta como ótimas ofertas, mas que escondem problemas recorrentes, já registrados. Lembre-se, um veículo com defeitos não é oferecido a preços reduzidos por acaso. Alguém deseja se desfazer dele. E essa pessoa espera que você não faça a devida pesquisa. Antes de concluir qualquer aquisição, consulte o Reclame Aqui com o modelo e ano específicos. Participe de grupos de proprietários no Facebook. Verifique o histórico de recall nos sites do Senatran e do fabricante. E nunca ignore a realização de uma vistoria prévia. Adquirir de um particular com histórico comprovado é uma opção mais segura. Compartilhe nos comentários qual desses carros você quase adquiriu sem investigar e inscreva-se para seguir conosco na missão de pesquisar antes de fechar qualquer negócio. Até a próxima!